A alta do dólar bateu e bateu forte no governo. E rapidinho eles correram para votar a reforma tributária na expectativa de conter a alta, né, do dólar, ou o avanço maior ainda do que 6,21, que foi o valor que o dólar já alcançou. Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Vejam isso. A oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum para poder fazer pacote fiscal nenhum. Afinal de contas, esse mesmo próprio governo não tem responsabilidade fiscal alguma. Nós teremos a maior alíquota do mundo, passaremos a ter então a Hungria, mas se tivesse até que ter o serviço da Hungria, até que eu votaria sim, mas a gente vai continuar tendo serviços de porcaria que é desse país aqui, e muito por conta, obviamente, do governo atual. Então a oposição se coloca-se com tranquilidade, não é essa matéria, porque nós já estamos vendo o desserviço, a irresponsabilidade, a inépcia, tanto do ministro da Fazenda, Haddad, quanto também desse presidente da República, que é incapaz de tocar o governo. Prometeram benesses, só estão trazendo malefício a esse país. E quem sofre é sempre o mais pobre, é sempre que está na ponta. E aí é o quê? Aumento de tributo e corte de gastos onde mais precisa. A gente se posiciona com tranquilidade, não, senhor presidente. Vocês viram aí o voto do Nicolas Ferreira e da bancada da oposição. Agora, você sabia que a reforma tributária vai mexer diretamente no seu bolso? Talvez não do jeito que você imaginava. Fica comigo, porque eu vou te explicar isso de um jeito que ninguém te contou. Ninguém. Mas vamos lá. Sim, a reforma vai mexer no seu bolso, porque muda totalmente a forma de como os impostos são cobrados no Brasil. Agora, em vez de vários tributos separados como ICMS, ISS, PIS, COFINS, teremos dois novos, o IBS e a CBS. Na prática, isso significa que pode ficar mais fácil de você entender os impostos que você está pagando. Afinal de contas, reduz de uma montanha para só dois. Mas também vai diretamente impactar os preços dos produtos e dos serviços. Por exemplo, setores como educação e saúde, que tinham impostos mais baixos, vão acabar pagando mais. E isso ainda vai ser repassado para o consumidor. Ou seja, os impostos vão subir, mas eles não vão arcar com prejuízo, porque eles vão ter que escolher ou quebra ou repassa. E é logicamente que vai ser repassado para você e para mim, que somos consumidores. Então sim, o seu bolso vai sentir. Mas se vai ser para melhor ou para pior, depende de como tudo vai ser implementado. Afinal de contas, até agora as informações que nós temos sobre a reforma tributária, isso vai impactar diretamente negativamente o nosso mercado e a nossa vida. Mas relaxa, porque o governo do amor tá gastando muita grana com a mídia para falar com você que tá tudo bem. Já durante o governo Bolsonaro, a conversa era outra. O comportamento do governo era exatamente assim, olha. A incompetência, o equívoco, a má-fé da política econômica de Bolsonaro e Paulo Guedes faz com que semana a semana o dólar e o euro batam recordes negativos na sua cotação. Ou seja, o real está valendo cada vez menos, enquanto outras moedas estão cada vez mais valorizadas. No câmbio oficial, o dólar já passa de 4,50. 4,50 no governo Bolsonaro, para esse cara falar uma barbaridade dessa, que durante o governo Bolsonaro tava uma desgraça. 4,50. Vai comprar dólar nas casas de câmbio, já está pagando R$5. O euro, mesmo na cotação oficial, já passou a casa dos R$5. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. A incompetência, o equívoco, a má-fé. Quer dizer, enquanto o dólar tava 4,50, o governo era o governo do cacete, era o governo que tava quebrando o Brasil. A culpa era do Bolsonaro e de Paulo Guedes. Agora que voltou pro governo aí do amor, aí como é que eu posso dizer? Aí as coisas voltaram a ficar tudo bem, porque tem vários motivos para isso acontecer. A gente não pode olhar por esses olhos, porque isso prejudica, né? A imagem do governo, porque isso prejudica a imagem do Brasil. Nós temos que entender que isso é bom, que isso faz bem, e na verdade não é assim. Agora, se você tá pensando,
Isso não tem nada a ver comigo. Eu vou te provar do contrário. Olha só esse exemplo aqui. Imagina que você paga um plano de saúde. Com a reforma, serviços como esse vão ter um aumento na carga tributária, ou seja, vai subir o preço dos impostos que o dono do plano paga. Porque eles não terão mais os benefícios fiscais, ou seja, além de subir o preço do imposto, são cortados os benefícios fiscais que esse tipo de negócio tinha. Resultado? O preço da sua mensalidade vai subir, porque a operadora vai repassar esse custo para você. E não para por aí. Isso também vai acontecer com as escolas particulares, serviços de internet que já não custam pouco, e até os alimentos. Ou seja, mesmo que você ache que não vai sentir a mudança, ela vai chegar até você, mesmo que de forma indireta, que é o que o governo faz para tentar mascarar as atrocidades econômicas que eles vêm cometendo. Agora eu trouxe para vocês, vejam o malabarismo argumentativo que a Miriam Leitão fez na Globo News para tentar aliviar a merda que o governo fez em relação a alta do dólar e a votação aí da reforma tributária. Vejam isso. Houve um tempo que a gente chamava isso, Daniela, de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos, né? Porque concretamente não está acontecendo esse fim de mundo que o mercado financeiro está vendo. Não tem nenhuma ligação com os fatos. O governo não está gastando sem parar, uma máquina pública completamente inchada, com mais de 39 ministérios, a Janja não já gastou mais de 63 milhões de dinheiro público, não tá acontecendo nada disso. O pé de meia, que a Tabata Amaral encheu o saco falando que era um programa para beneficiar os jovens e não sei o quê, o próprio TCU já bloqueou 6 bilhões de reais do pé de meia por causa de corrupção. Não tem nenhum vínculo com a realidade, segundo a Miriam Leitão. O ata do Copom, ela disse claramente que o mercado recebeu mal, explicou também que tem uma dicotomia na economia, que apesar da política monetária contracionista, ou seja, está produzindo uma redução do crescimento, porque está subindo os juros, o consumo está crescendo, a demanda está crescendo, o investimento está crescendo, eles precisam reduzir a temperatura da economia. E aí repetir um pouco o que aconteceu, o que estava no primeiro relatório, né? Que é a ideia de que o mercado recebeu muito mal o pacote fiscal. O pacote fiscal faz mudanças, de fato, no ritmo de crescimento das despesas. O país vai ter esse ano metade do déficit público que o mercado financeiro imaginava no começo do ano. Então, vai ter metade disso. E, além disso, houve no meio do caminho uma coisa imprevisível, que era o Rio Grande do Sul. Não tem esse fim de mundo que o mercado está vendo. O que tem de preocupante? A inflação está alta, mas, para isso, está sendo feito um pacote fiscal e está sendo feito um choque de juros. Um choque de juros 1%, mais 2% até 19 de março. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, não tem buscar a explicação para o mercado quando ele está num momento em que ele simplesmente tem o objetivo de elevar o dólar ou elevar a taxa de juros futuro, não tem muita explicação. Não tem explicação que amenize, porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. Não houve, não. Não houve uma deteriorização grave, não. Não houve nada. Não houve. A saúde econômica do país está ótima. Está ótima. Está ótima. Inclusive os 2 bilhões gastos com a Aerolula, mais os mais de 60 milhões gastos pela Janja, mais os mais de 6 bilhões para cultura e Lei Rouanet. Não houve deteriorização nenhuma. O mercado é maluco, né? Simplesmente pessoas que são especialistas no assunto, vivem disso, são malucas em achar que o Brasil tá indo de mal a pior, né? Eu sinceramente... Cara, essa mulher deve ganhar muito dinheiro para falar isso, bicho. Digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou
Ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Então, isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor. Esquecendo ela que o governo atual pagou com o dinheiro público, com o dinheiro do trabalhador, não é com o dinheiro do governo. Não foi o dinheiro do Lula que foi lá quitar a dívida. E essa falácia que ela tá falando aí, o governo jogou com os valores para conseguir suprir outras áreas que estavam mais necessitadas. Mas ele de fato não pedalou, porque se ele tivesse pedalado, você pode ter certeza que a quantidade de pedidos de impeachment que tinha sido protocolado tinha sido o dobro e o pedido teria avançado. Afinal de contas, a Dilma passou pela mesma coisa nessas supostas pedaladas. A diferença é que como que o governo deixou de pagar se o próprio grupo de economia do governo de esquerda admitiu que pegou o país com superávit fiscal e 54 bilhões de dinheiro em caixa. Ou seja, misericórdia, cara. Puta que lá merda. Do que do ano passado e, além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando a substância dessa questão. Quer dizer, não faz sentido esse dólar, não faz sentido essa histeria, não faz sentido essa taxa de juros. E o comunicado do Banco Central está dizendo, olha, eu vou diminuir o crescimento, eu vou levar a economia para um ritmo de contração, ou seja, reduzindo bastante o crescimento e um ambiente mais recessivo. Não chega a falar em recessão, mas ele explica ali, repete um pouco o que ele disse, tem preocupação no mundo, tem preocupação no Brasil, tem preocupação, o mercado não recebeu bem e tal, mas chovendo no mesmo molhado, concretamente. Pessoal, isso é para vocês terem ideia do malabarismo que esse povo faz, bicho. Eles recebem muita grana do governo justamente para isso, para poder contar mentira para você, entende? Não há nada de problemático. Para vocês terem ideia, no vídeo que eu publiquei aqui no canal ontem, que eu vou deixar aqui na descrição, o mercado reagiu negativamente só pela pessoa que está indicada a assumir o Banco Central no ano que vem. Por quê? A pessoa que o Bolsonaro colocou para chefiar o Banco Central, o Bolsonaro garantiu a autonomia do Banco Central, ou seja, independência da política. O Banco Central tem que operar como Banco Central, tem que fazer coisas inerentes à economia. Nada a ver com política. Governo à parte, esquece governo. Tem que fazer a forma de gerir certa para um país, não para o governo. Resultado, o Brasil cresceu mesmo com a pandemia de Covid. Inclusive, em 2022, o Brasil foi o país que mais, em 2021 a 22, que mais cresceu durante a pandemia. Ou seja, mesmo com a pandemia, o Brasil conseguiu crescer mais ainda, mesmo com todos os ataques da mídia. Eu tô falando isso aqui independente de espectro político, se você é direita ou esquerda. Eu estou falando da realidade. Você não pode negar a realidade. Aliás, poder você até pode. Agora, se isso vai surtir algum efeito, se vai mudar o pensamento de alguém, ou se vai negar esta parte, não vai, eu sinto te informar. Agora, é bem curioso a forma que esse pessoal fala as coisas, parece mentira. Ou ela deve estar falando de outro lugar que não é o Brasil. Agora, para o seu deleite, foi chamado um especialista nesse mesmo jornal, nesse mesmo horário, para fazer um contraponto, frente a frente com a Miriam Leitão. E o cara simplesmente destruiu os argumentos dela e acabou com a raça do governo, cara. Vejam isso. Dentro da Globo. Eu acho que foi o momento que eles falaram assim, puta que merda, dei um tiro no pé. O que a gente tem vivido nos últimos dias, na prática, você está acentuando um processo que veio ao longo do ano. Quer dizer, no início desse ano a gente tinha um dólar abaixo de R$5. Sempre se soube que o principal problema da economia brasileira era fiscal. A gente tem reservas internacionais robustas, então não tem problema nas contas externas, tem ali um Banco Central que atua de forma independente, então uma política monetária mais ou menos organizada, mas tinha um problema na área fiscal. Tudo isso herdado do governo Bolsonaro. Ou seja, Banco Central autônomo, reservas internacionais robustas, uma economia, uma máquina pública altamente enxuta,
Tudo isso herdado do governo anterior, que tinha, se eu não me engano, 22 ministérios, e assim que o Lula assumiu já passou para 39. Mas vamos lá. Esse governo já vem há bastante tempo. Foi desenhado um arcabouço fiscal para conter o crescimento das despesas. E no início desse ano, você começou a ter os primeiros sinais de que o arcabouço teria problemas, porque as despesas obrigatórias estavam crescendo muito acima do previsto. Despesas relacionadas à Previdência, à BPC, emendas parlamentares, quer dizer, muitas despesas ao mesmo tempo crescendo, asfixiando cada vez mais o arcabouço e criando dificuldades para o cumprimento das metas fiscais. Com isso, o dólar foi subindo gradativamente ao longo do ano. É claro que houve um processo de valorização do dólar no mundo, mas no caso do Brasil, esse processo de valorização do dólar foi mais forte do que em outros mercados emergentes, o que sugere que existem elementos domésticos super importantes que precisam ser considerados. E nas últimas semanas, nós tivemos aí a instalação de um certo pânico e a intensificação desse processo de desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Nós tivemos, nos últimos dias, 2 vetores que me pareceram particularmente importantes. O primeiro foi a proposta do governo do pacote fiscal. Depois de semanas e semanas e semanas, vai vir um pacote fiscal, vamos colocar as contas públicas em ordem, reconhecemos que há um problema, vamos enfrentar esse problema. Aparece um pacote fiscal completamente aguado. Quer dizer, um pacote fiscal que propunha uma redução no ritmo de crescimento das despesas, um pacote que não trazia nada de corte de despesas, efetivamente. Isso acabou gerando uma inflexão em termos de expectativas. Quer dizer, então, o governo não vai lançar mão de nada que efetivamente seja capaz de conter o crescimento do endividamento. E nesses últimos 2 dias, tem repercutindo muito a entrevista do presidente Lula no Fantástico de domingo. O presidente Lula, no domingo, disse com todas as letras, né? O presidente Lula é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse que não há problema fiscal no Brasil. E disse que o único problema da economia brasileira é a taxa de juros do Banco Central. Ele faz isso dentro de um contexto onde a gente está trocando a presidência do Banco Central. Quer dizer, ele coloca ali uma certa névoa sobre o novo presidente do Banco Central. Esse novo presidente ele vai atuar de forma autônoma ou ele vai atuar sob os desígnios do que o presidente Lula considera como uma taxa de juros excessivamente elevada? E quando ele diz que não há um problema fiscal, e a gente sabe que há um problema fiscal, não é uma opinião isso, é matemática. É só você olhar para as projeções. Não sou eu que estou dizendo que há um problema fiscal. O Tesouro Nacional sabe que tem um problema fiscal. A equipe econômica sabe que há um problema fiscal. Ele, na prática, ele sinaliza de que ele não está genuinamente comprometido sequer em sinalizar. Aqui a gente não está nem falando de resolver, mas sequer sinalizar de que o governo dele tem algum compromisso com o equacionamento desse problema. Existe aí uma preocupação, e isso é que está gerando muita fuga de capitais, de que o Brasil caminhe na direção de uma situação como a Turquia viveu há poucos anos, que é a seguinte: você tem um descontrole fiscal, esse descontrole fiscal faz com que o governo tenha cada vez mais dificuldade de se financiar, o mercado vai exigindo juros cada vez maiores, aliás, ontem o mercado estava exigindo 15% de juros para financiar o governo brasileiro. Chega um determinado momento que o governo não consegue mais pegar dinheiro emprestado, não consegue mais financiar o seu déficit de maneira eficiente, e aí você avança para uma emissão de moeda. E essa emissão de moeda faz com que a inflação escale, e isso somado a um processo de escalada da moeda americana, que já gera pressão inflacionária e que faz com que o processo se retroalimente. Esse é o temor hoje, quer dizer, o temor que a coisa saia do controle. Por mais que o Banco Central aumente a taxa de juros, você não consegue mais conter a moeda americana. Por mais que o Banco Central venda dólares, como ele vendeu nos últimos 2 dias, você não consegue conter a escalada da moeda americana, porque as pessoas estão muito temerosas do que vai acontecer num futuro não muito distante. Me parece que o governo sabe que há um problema, mas pelo menos do ponto de vista político, a aposta, pelo menos até agora, é de, olha, vamos jogar esse problema mais para frente, depois de 2026, quem sabe, a gente resolve e tal, e aí a gente enfrenta isso de maneira mais estruturante. Até lá, não vamos mexer nisso, porque isso vai trazer um impacto político grande, vai causar um desgaste grande. E claro, se você também tem um Congresso onde o presidente do Senado e o presidente da Câmara sumiram nesses 2 dias, ninguém fala sobre isso, então o país está à sua própria sorte, do ponto de vista fiscal, porque já que não há um problema, vamos simplesmente fingir que nada está acontecendo e a reação das pessoas diante disso é se proteger, comprar dólares e mandar o dinheiro para fora do país. Pois é, pessoal. Olha a lapada que esse cara deu, velho. Dentro da Globo, mano. Eu acho que alguém vai perder o emprego. Sinceramente, eu acho que alguém vai perder o emprego. Eu acho que, depois de tudo isso que foi dito aqui, o que resta é chorar. É sentar e chorar. Eu queria ver, é porque eles não mostraram a cara da Daniela Lima e da Miriam Leitão, que ficam tentando justificar
a bizarrice econômica que o governo faz. É mesmo uma coisa assim grotesca, cara. É ridículo. É ridículo mesmo. Mas antes da gente encerrar, deixa aquele like maroto, porque isso ajuda pra caramba aqui no canal a alcançar mais pessoas como você. E se inscreve no canal, porque aqui a gente descomplica tudo que o governo e a mídia complica. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!